Nesse mês você está ouvindo sobre buscando a bênção de Deus para algumas situações na sua vida. E a semana passada foi falando sobre a espiritualidade, que você precisa buscar a bênção de Deus para que, na verdade, é viver um tipo de vida que a sua espiritualidade, que o seu relacionamento com Deus cresça cada vez mais. É essa a ideia. E hoje, buscando a bênção de Deus para a minha vida profissional e financeira. E eu preciso, antes de entrar no sermão, te dizer uma coisa para você. Eu estou cada vez mais certo no meu coração, quanto mais entendo a palavra de Deus, que que servir a Deus e buscar a presença de Deus, a direção de Deus, Ele não vai te dar nada mirabolante. São coisas que você pode fazer, são difíceis de fazer, porque tem a ver com contra a nossa natureza fazer, mas tem o poder de Deus, são simples para entender, e nós precisamos buscar o poder dele. E o que ele vai fazer com o seu coração, com o meu coração, cada vez mais é paz, é aquela paz que você tem no seu ser, no seu interior, né, que você experimenta, é a satisfação, é a realização que nada mais pode dar na vida. Então, quando você tem os princípios de Deus para a sua vida, tudo que você conquista, tudo que você faz, então você aproveita dessas coisas, você tem realização. A paz, é isso que Deus vai fazer no seu coração. Mas Ele tem princípios para a sua vida, e nós vamos olhar para a vida de Salomão, claro, sempre dentro de 35 minutos, essa é uma viagem muito curta e pequena, e espero que isso incentive o seu coração, né? Mas vamos falar um pouquinho dele, buscando a bênção de Deus para a minha vida profissional e financeira, e o texto é de 1 Reis 3, 1 a 14, mas segure um pouco, já nós vamos ler, mas esse texto está falando da experiência de um rei, que assumiu, alguns falam que foi entre 12 e 14 anos, eu não tinha prestado atenção nesse fato, ele era muito novo, mas estudiosos têm dito que na verdade foi em torno de 20 anos, mas imagina, um homem com 20 anos, ou um jovem com 20 anos, assume uma população e está cumprindo aquilo que Deus disse a Abraão: conte as estrelas dos céus, conte a areia do mar. Diz que existia, por causa do censo que Davi já havia feito anteriormente, existia aproximadamente 6 milhões do povo de Israel, e que Salomão estava assumindo naquele período. Não era pouca gente. E depois de algum tempo dele reinar, se não me engano ele reinou por 80 anos, e ele se torna um rei, que a própria Bíblia diz que é o rei mais sábio e o mais rico de todo o seu tempo, de toda a sua época. O seu país se torna um país de uma potência incomparável, incrível. E a Bíblia depois descreve em 2 Crônicas 9, a grandeza de Salomão e do seu império. E eu preciso que você, então rapidamente eu vou contar, depois vamos ler o texto. Diz que ele recebia anualmente, para você entender, e por que nós vamos pegar os princípios dele, para a gente ir bem na nossa vida. Ele recebia anualmente 23 toneladas e 300 quilos de ouro. 23 toneladas e 300, são 23 mil quilos de ouro que ele recebia. Diz que fora que os mercadores e comerciantes traziam para a sua cidade. Também todos os reis da Arábia e governadores do país traziam ouro e prata para ele. Além disto, ele fez 200 escudos grandes de ouro batido, e cada um desses escudos tinha 3,6 kg de ouro puro. Ele fez mais 300 escudos menores de 800 gramas de ouro, e ele colocou num palácio. Ele tinha um palácio chamado Palácio da Floresta do Líbano, e ele mandou fazer um grande trono de marfim, revestido em ouro puro, e o trono tinha 6 degraus, e também tinha um estrado de ouro fixo, e 12 leões foram colocados em cada um desses degraus. Então, uma direita, uma esquerda, 12 leões, um de cada lado. E a Bíblia diz, é a Bíblia que diz isso, que nada igual havia sido feito em nenhum reino, e com nenhum rei havia feito isso. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro. Você tem copo, né? Você tem copo na sua casa? Você toma um copo de vidro? Essa semana eu pus café num copo, ele quebrou, né? A hora que eu botei ontem, café quente, ele resolveu quebrar. Isso não ia quebrar nunca. As suas taças, tudo era de ouro. Tudo que ele tomava era de ouro. Ele tinha uma frota de navios mercantes. Ele já tinha conexões. A globalização já estava ali na sua época. E cada 3 anos essa frota voltava
e vinha com ouro, com prata, com marfim, com macacos, com pavões. Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Eu estou citando a Bíblia, tá? Eu estou citando 2 Crônicas 9. Os reis vinham e pagavam para ter o dinheiro. Você tem hoje gurus, ou tantas pessoas hoje que são pagas, né? Mentores que são pagos para te dar orientação. Já até mudaram o nome aí, que eu esqueci agora. Para te dar orientação, e pagam muito. E eles iam e pagavam e tinham audiência com ele para ouvir a sua sabedoria e ter os seus conselhos. Diz que cada ano, todos os reis que vinham, traziam algum presente, aqueles que recebiam orientação, e os presentes eram utensílios de prata, de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos, mulas. Ele possuía 4.000 estábulos para os cavalos e os carros dos cavalos. Seus cavalos eram importados do Egito e de todos os outros países. Você consegue imaginar um reino assim? E diz que ele dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates, o rio ali, até junto da fronteira do Egito. Ele dominava todos esses reis, estavam sob o seu controle. Como é que tudo isso começou na vida desse homem, que é um jovem de 20 anos, que assume mais de 6 milhões de pessoas e chega a esse ponto de a própria Bíblia dizer que ninguém teria tanta glória e poder como ele teve na sua época. Diz lá que ele amava o Senhor. Quando você lê o texto que vamos ler, que ele amava o Senhor, ele era obediente, foi escolhido por isso, e por isso ele se torna um líder tão grande de uma nação tão grande. Leia comigo esse texto rapidamente, diz assim, 1 Reis 3, 1 a 14. Salomão aliou-se a Faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele, e ele a trouxe à cidade de Davi, até terminar a construção do seu palácio, e do templo do Senhor, e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra do nome do Senhor. Davi quis fazer isso, mas Deus disse, não, tem muito sangue nas suas mãos, você não fará, seu filho fará. Versículo 3, Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos de seu pai Davi. Todavia, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele lugar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse, vamos falar juntos? Peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Deus é corajoso demais, né? Depois eu vou colocar você nesse lugar aqui, daqui a pouco. E veja o que ele disse. Salomão respondeu, junto comigo, bem forte, tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo, fale comigo agora bem forte, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, pode ir comigo de novo forte, já que você pediu isto, e não uma vida longa, e nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei com que você pediu, e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você. Também lhe darei, fale comigo, o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você
andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como ao seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Você não vai ouvir nada de espetacular, deixa eu dizer. Você vai ouvir coisas simples como atitude do seu coração, decisões importantes que você precisa tomar na sua vida, procedimentos essenciais para você viver. Foi isso que eu descobri, eu que olho para a vida de Salomão. Primeira coisa que eu quero destacar que vejo, Salomão foi abençoado por Deus, porque ele entendeu o quê? Fale comigo. Não estou aqui por causa dos meus méritos. Muitos reis após Salomão, e se você ler a história, até o seu próprio filho depois fez muitas barbaridades. Ele ouve os conselheiros e ouve os jovens, e os conselheiros disseram, vai com calma, você deve fazer como seu pai. E os jovens falaram, não, você deve retalhar esses caras, você deve fulminar eles. E foi o que ele fez. Tratou muito mal o seu povo. Afastou-se de Deus. Você vai ver isso. Leia depois dele, depois de Salomão, todos os reis. E você vai ver assim, aquele que se aproximou de Deus, que seguiu as orientações de Deus, e aquele que se afastou de Deus, e você vai ver as tragédias que eles causaram para eles mesmos, para o seu reino, para as suas famílias. No entanto, Salomão, quando ele se vê diante de 6 milhões de pessoas, isso deu lugar àquilo que estava no seu coração. Por isso que eu estou dizendo, quando você ensinou bem seu filho na infância, ele vai para a faculdade, e diz ele se perdeu na faculdade, eu não acho que eles se perdem. Eu acho que tem muitos problemas mesmo. Mas se ele andar, se ele aprender, se ele crescer nos ensinos de Deus, quando ele chegar lá na faculdade, o que ele vai ter na faculdade, apesar de ter todas as coisas, o seu coração e o desejo do seu coração está amarrado em Deus, nos valores de Deus. E foi isso que quando ele se encontra diante daquela situação, o que está em foco, o que vem à tona, é exatamente o que há no seu coração. E é o que revela. E veja o versículo 7, fale comigo junto. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Quando Deus diz, pode pedir o que você quer, está nas suas mãos. Ele estava entendendo, é o Senhor que me fez reinar. O Senhor já foi bondoso demais com meu pai. E deixa eu dizer uma coisa, pai. Eu sei que eu sou um jovem, eu sou impulsivo, eu tenho muitos planos, eu tenho muitas ideias, mas essa responsabilidade é grande demais, vai além do que eu posso fazer, do que eu posso imaginar. O que ele estava dizendo aqui, eu não cheguei aqui achando que eu sou o cara. Esse era o coração dele. Eu cheguei aqui porque eu cheguei por causa da bondade, por causa da misericórdia do Senhor, é por isso que eu estou aqui. E quando você e eu achamos que nós somos o cara, nós sabemos, nós trocamos os pés pelas mãos, nós nos atrapalhamos, e a gente não busca conselho, não ouve conselhos, e tenta levar a vida e fazer as coisas do nosso jeito. Diz que se a gente quer conhecer alguém, acho que você já ouviu isso, se a gente quer conhecer alguém, diz que a gente dá poder e dinheiro a essa pessoa, bastante. Dá nas mãos e veja o que ela vai fazer. E lá vai exatamente sobressair o que está, vai mostrar quem ela é. As pessoas não demonstram geralmente no seu dia a dia, mas quando elas têm nas suas mãos autoridade, poder, e elas podem fazer coisas, elas se atrapalham ou saem bem, depende do que há no coração. E quando ele assume, o seu caráter foi exposto de alguém que amava a Deus, diz, ele amava a Deus, ele obedecia a Deus, você vê imediatamente humildade, alguém que é grato ao Senhor, ele não está aqui pensando, fazendo as contas, cara, imagina ser rei, o negócio é bom demais, tem muita gente me servindo, vou poder ter o carro que eu quiser, não é assim? Tudo ao meu serviço. Não, ele imediatamente, o que desperta no seu coração é a humildade, é a gratidão. E também reconhecer para ela lá, eu não posso, quem sou para isto? Então a lição aqui é, quer a bênção de Deus sobre a sua vida profissional e financeira? Comece seguindo os princípios que Salomão seguiu. Qual foi o seu caráter? Qual foi a sua decisão? Seja grato e humilde a Deus, dizendo, o Senhor me trouxe aqui, onde você está agora, na posição da sua vida, o Senhor me colocou aqui, eu não estou aqui porque eu sou muito bom, eu não estou aqui eu não estou aqui por causa dos meus méritos, eu estou aqui por causa da misericórdia de Deus e nada mais. Quando você perde isso, seu coração se perde,
e começa tudo errado na sua vida, e você vai fazer tudo errado mesmo. Começa com um coração humilde, um coração grato. Onde você está agora? Já já eu vou falar sobre isso, mas pensa onde você está. O que você tem agora nas suas mãos? Você tem que dizer assim: não estou aqui por minha causa. Diga isso para Deus: não estou aqui por minha causa. Diga: eu cheguei onde cheguei na minha vida por causa dos méritos do Senhor, por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça. Uma outra coisa que Salomão entendeu foi o seguinte: a visão de Deus é maior. Vamos falar juntos? Eu sei que informalmente, não precisa nem ser formal, você não precisa nem ter escrito num papel. Você tem visão para 2020? Você tem uma visão para a sua família? Você tem expectativas que você quer alcançar, e você possivelmente traçou os seus planos, mesmo que não seja escrito, você já tem na sua mente o que você vai fazer. Eu digo que isso é normal para a gente sempre quer, a nossa natureza vai fazer isso, a gente quer, normalmente, mesmo que a gente consiga ou não, normalmente a gente faz esses planos, a gente tem uma visão de onde quer chegar, e também como a gente acha que vai chegar lá. Agora imagina se você fosse Salomão, assumindo 1.300.000, porque 1.300.000 de pessoas que podiam ir à guerra, então seriam os guerreiros que ele tinha nas suas mãos, mais aproximadamente 6 milhões de pessoas, um grande país, com todos os seus desafios. Então possivelmente, se sou eu, você, meu pai já disse que eu seria, ele está me preparando, então eu penso em governar da seguinte forma: eu vou convidar esses, mais aquilo, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, e é isso que eu ouço. Eu perguntei para alguém que estava me trazendo agora: e daí 2002? E 2020? Então a pessoa já fala como é 2020, o que espera, todo mundo está fazendo. Então a gente tem os nossos planos. A atitude de Salomão, e foi por isso que ele se tornou um rico e bem sucedido, foi a seguinte: olhe comigo, versículos 8 e 9, leia comigo. Teu servo, vamos juntos, teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este tão grande povo? Salomão entendeu assim: por mais que eu me esforce, por mais que eu seja inteligente, por mais que eu me cerque de pessoas capazes, eu não vou poder conduzir esse povo. Ele falou: minha visão vai ser limitada, vai ser inadequada diante de um desafio tão grande. Então ele está dizendo: a sua atitude e o seu comportamento, eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso de capacidade espiritual, eu preciso de discernimento de Deus. Eu vou colocar um texto aqui que eu quero que você preste atenção, que mexe demais com o meu coração, e eu espero que Deus revele a verdade que Ele revelou a mim. É o que Jesus está falando para os discípulos, quando Ele está dizendo, quando Ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais alguém conseguiu imaginar o que Deus tinha reservado. Ele diz aqui em Mateus 11:25 o seguinte: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas de quem? Dos sábios e cultos, e revelastes aos pequeninos. Assim como Salomão, você precisa entender que Deus oculta as coisas dos sábios desse mundo, mas Ele deseja revelar ao seu coração coisas que Ele não vai revelar para mais ninguém. Amém, irmãos? Enquanto eu estava preparando esse sermão, eu tenho um livro de Stephen, eu esqueci o nome dele, daquele homem mais rico, que você leu também, acho que você comprou. Ele fala sobre Salomão. E ele estava dizendo que os maiores líderes dos Estados Unidos, presidentes, ele cita Bill Gates, ele cita também Oprah e outros, todos esses líderes que são muito bem sucedidos, pessoas que financeiramente são muito bem sucedidas, ele diz assim: todos esses, a maioria deles, ou aplicou porque leu e estudou a vida de Salomão em Provérbios, ou eles, sem saber, seguiram os mesmos princípios.
Está citando uma lista grande, ele é uma pessoa que tinha aberto, acho que em torno de 20 empresas, fechado, e um dia seu pastor chegou nele, nada dava certo, e falou, você vai ler Provérbios e repetir Provérbios por 2 anos, depois a gente volta a conversar. E ele ficou lendo por 2 anos, todos os dias, e tem um capítulo por dia, até falou, a hora que você entender esses princípios e começar a praticar esses princípios, você volta a falar. E hoje ele fala lá de quantos milhões de dólares a sua empresa tem anualmente, e como ele se tornou bem sucedido, e ele então fez uma pesquisa e descobriu todas as pessoas que também seguiam os mesmos princípios. Eu te louvo. E por que eu estou dizendo isso? Porque os grandes, os maiorais, as pessoas que estão bem sucedidas, sejam cristãs ou não, se elas seguirem os princípios que estão na palavra de Deus, os resultados serão os princípios que estão lá. Interessante? E eles têm que recorrer à palavra de Deus. E por isso que eu estou dizendo para você, Jesus está dizendo assim, eu revelei a sabedoria que eu não vou revelar para mais ninguém, para os meus pequeninos. Agora, se tivesse algum crente na igreja, ia dizer assim, amém! Brincadeira, claro que eu sei que vocês estão aí, eu também não sou assim muito, tá bem? Só para me acordar você. Mas amém, irmãos? Amém. Quer a revelação de Deus para o seu coração? Eu quero. Então eu termino esse ponto, nesse ponto dizendo assim, nesse mundo, você vai encontrar muitas pessoas inteligentes, com estratégias inovadoras, com excelentes planos, inclusive você pode ter um plano que pareça perfeito, mas Deus pode te levar além disto, amém? Deus pode mostrar coisas impensáveis para você, amém, irmãos? Amém. Então busque discernimento de Deus para os seus negócios, para a sua família, para a sua vida, porque a visão de Deus é maior para a sua vida. Terceiro lugar, né? Eu te ouvi. Vamos lá. Salomão foi abençoado por Deus porque entendeu, em terceiro lugar, vamos falar juntos? Eu sei o que é preciso para ter tudo o que eu preciso. Você sabe? Imagina se você está como Salomão diante da oportunidade da sua vida. Eu acho que você já se deparou com coisas assim, não tão grandiosas. Então pensa, hoje tem essas startups, né? São essas empresas que começam negócios, e eles precisam de investimentos, é isso, né? Então você tem uma ideia, mas não tem dinheiro. Então chega alguém e fala assim, quanto você precisa? Isso é uma oportunidade. Do que você precisa? Você vai entender que nem sempre é dinheiro que a gente precisa. Muitas vezes a gente precisa de uma boa orientação e de um bom processo, né? Algumas vezes, porque senão, se dinheiro fosse realmente assim, e eu orientei vários amigos meus que voltaram do Japão com dinheiro e uma ideia na cabeça, e perderam tudo. Porque pensaram, se eu tiver em dinheiro uma boa ideia, e for lá abrir uma pizzaria, outro abriu spa, outro abriu não sei o quê, e se esparramaram. Esparramou o dinheiro por tudo mesmo. Quantos de nós vimos isto? Não é isto. Não é isto. Então imagine você tem alguém que diz assim, Deus chega para você e fala assim, o que você precisa? Pode pedir. Peça e eu vou dar o que você quiser. O que você pediria? Para um pouquinho agora. Olha para você, o que você pediria para Deus? Não vai dizer que você ia fazer o que Salomão fez, porque não. Seja honesto. Tá bom? Seja bastante honesto. Começa comigo, tá? Eu, você, cada um de nós. Aquela mansão. Né? E aí você vai. Acho que eu me mudaria para os Estados Unidos. Né, Luiz? Não é bom, né? Eu mudaria talvez para a Coreia. Gostei de lá. Veja aqui o que Salomão diz diante dessa oferta. Versículo 11, 12 e 13. Vamos ler juntos? Isso Deus lhe disse depois do que ele respondeu. Olha só, e aqui você tem a resposta dele. Vamos juntos. Já que você pediu bem forte, isto
e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar com justiça ou a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você ouviu isso? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele diz: eu te darei o que você não pediu, riquezas, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante a sua vida. Pare agora então. Pare para pensar se você não está correndo atrás de coisas erradas com a sua vida. Você precisa parar para pensar se não está gastando o seu tempo e desgastando a sua vida, seus recursos, tudo que você tem, com coisas que só fazem é roubar a sua esperança, roubar a sua força, roubar a sua alegria, roubar a sua espiritualidade. Sabe quem é exemplo disso? O próprio Salomão é exemplo do que é a gente sair dos princípios de Deus e tentar levar a nossa vida do nosso jeito. Salomão termina a sua vida frustrado. Ele desobedeceu o que ele ensinou. E leia Eclesiastes, vai ver o cara mais frustrado que você pode ver na vida. Ele vai: da vida não vale nada. Ele diz: eu experimentei de tudo e não vale nada. Não vale nada. E essa é a conclusão. Por isso eu queria dizer para você: sabe quem é feliz? O pobre. Porque ele acredita numa coisa, que é uma mentira, mas pelo menos serve. O dia que eu conseguir tal coisa, aí vai ser joia. Então ele fica feliz correndo atrás dessa coisa. Então, como ele é difícil de conseguir, então ele fica esperando essa alegria vir, essa esperança. Ele tem essa esperança que um dia virá, ele vai atrás. Mas pensa, para o cara que fala assim: eu quero uma BMW agora, manda trazer a melhor, não sei o quê, eu quero o último carro, sei lá, que tiver aí o mais caro possível. Ah não, eu quero comprar uma mansão agora, não sei lá, onde que eu iria comprar? E vai, aí ele compra. Sabe qual é o problema das pessoas hoje? Eu estava citando ontem o pastor Gustavo e Letícia nos visitaram com a Melissa, citando, as pessoas não suportam mais ficar com elas mesmas, esse é o problema. Porque ele fica com todo mundo, é famoso, tem todos aos seus pés. A hora que ele vai para casa, que ele entra no seu quarto, pode entrar na sua mansão mais linda, ele tem que se deparar com o seu vazio, com a sua vida sem sentido. Por isso que os caras, em vez de investir, muita gente está fazendo isso, tentando encontrar alguma ação social para dar sentido à sua vida, porque suas vidas não têm. Diz que esse jogador lá de Portugal apareceu com o relógio mais caro do mundo no seu braço. Aí ele está sentado com a sua, não sei se é mulher ou noiva, ele está sentado e está lá aquele, acho que é um Rolex, se não me engano. Está escrito assim: o relógio mais caro do mundo. O que acrescentou para a sua vida? O que acrescentou para a minha vida? O que acrescentou na vida dele está com... Nós já sabemos que ele é rico. Nós sabemos que ele tem. Mas talvez a gente tinha que assistir a lista de Schindler, eu queria que você assistisse. E vai chorar muito, nós vamos chorar porque ele salva muitos judeus. Ele salvou muitos. E depois ele chora porque ele descobriu que com o seu anel, se não me engano, ele poderia ter vendido e salvado mais tantas pessoas. Então, quando está todo mundo reunido, chorando diante dele, agradecido por ele ter salvado, ele agora despenca a chorar, porque, puxa, se eu tivesse vendido, eu teria salvado mais vidas. Somente a sabedoria de Deus pode trazer alegria, realização no coração, não há outro jeito. Então Salomão entendeu, eu sei o que é preciso para eu ter tudo o que eu preciso. Meu conselho para você é: pare de correr atrás das coisas e perder Deus e as coisas. Você ouviu isso? E você já ouviu isso, eu vou repetir a você. Pare de correr atrás das coisas, deixando Deus em segundo plano, e você perde Deus e as coisas.
corra para Deus e tenha as duas coisas. Amém? Porque ele falou assim, você me pediu isso e você veio para mim, e eu vou dar o que você não pediu. Busque sabedoria diariamente. Amém? Quarto lugar, Salomão foi abençoado por Deus, porque ele entendeu o seguinte, minha missão, vamos falar juntos? Minha missão é servir as pessoas. Se eu disse, no primeiro momento, quando você ouve, pode pedir o que você quiser, vem. Se o meu coração é egoísta, eu sou um egocêntrico, eu sou autocentralizado, e não outro centralizado, eu sou autocentralizado, o que eu vou fazer comigo é o seguinte, pensando, puxa, eu posso fazer isso, mais aquilo outro, mais aquilo outro, mais aquilo outro. Deixa eu dizer, não, é chato conviver com uma pessoa assim, que só pensa nela. E deixa eu dizer uma coisa que eu vejo, já que ela é uma egocêntrica, tudo é voltado para ela. Então, uma pessoa que extrai de você, ela não tem nada para te oferecer, porque tudo que ela fizer é relacionado a ela. Você tem que conversar sobre o que ela quer, sobre o que ela está sofrendo, sobre o que ela está necessitando. Essa é uma pessoa egocêntrica. Então, ela não tem nada para oferecer, a não ser extrair o que você tem. Presta atenção nisto. Então, é uma pessoa que eu e você não queremos passar junto com ela. Ela não tem nada para oferecer para a gente também, de bom. E para mim, o egocêntrico é um desvio. O egoísta, isso é um desvio do plano perfeito de Deus. Porque Deus, ao se descrever, ele diz assim, Deus é amor. E amor é doação, é entrega. Ele amou e deu o seu Filho. Jesus nos amou e se entregou por nós. O amor, é aquilo que eu disse, ele é outro centralizado. Ele é centralizado na outra pessoa. Foi isso que Salomão entendeu claramente para se tornar o homem mais sábio e rico. Veja o versículo 8 e 9, os dois versículos, 8 e 9. Leia comigo. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este povo, ou tão grande povo? Nesses dois versículos, ele repetiu por 4 vezes, dizendo, teu povo, e 2 vezes dizendo, eu, o seu servo. Ele não falou, o povo não é meu, e eu sou o cara. O negócio é comigo, deixa comigo. Não, nada disso. O seu conteúdo e o seu pedido, o conteúdo do seu pedido, não tinha nada relacionado à sua vida pessoal. Você entende? Imediatamente o que desperta é o povo. Agradecido a Deus, misericórdia de Deus, por isso estou aqui. E agora esse povo precisa ser ajudado. Como é que eu posso ser significativo para essas pessoas? Esse povo é grande demais que eu não posso enumerar. E eu preciso saber governá-los. Eu preciso fazer o bem para eles. Eu acho que você e eu vivemos num país que a gente sabe o que é ser governado por pessoas que pensam em si mesmas, que fazem as leis para si. Nós temos lá nesse momento. Todas as leis são mudadas para atender a eles próprios. Enquanto tanto dinheiro roubado e tanta gente morrendo doente, tantas pessoas sofrendo com um país tão rico como é o nosso. Nós conseguimos entender o que são pessoas que pensam em si mesmas, que não governam bem. Eu queria que você parasse para pensar o que é que Deus confiou nas suas mãos. Para ele entendeu, a minha missão é servir, e o que Deus confiou nas suas mãos? Deixa eu começar por isso. Quem sabe um ministério ele confiou aqui na igreja. Pessoas estão debaixo do seu cuidado, debaixo da sua responsabilidade. Deus confiou a sua família. Deus confiou a sua esposa, ou marido, filhos, ou funcionários, ou alunos, não importa o que você faça. Deus confiou nas suas mãos. Eles estão debaixo do seu cuidado, da sua responsabilidade. Ouça isso. As empresas mudaram e começaram a entender que o seu maior capital, seu capital de valor, não são os bens, são pessoas. E quando eles começaram a valorizar as pessoas e suas famílias, o ambiente e os resultados são outros. E é exatamente isso que ele entendeu.
Então, sua missão, naquilo que você faz, não é extrair das pessoas, mas servir as pessoas. Você entende? Você não está para extrair da sua família, você não está para extrair dos seus funcionários ou alunos, ou não importa, dos negócios, ou nos negócios que você faz, você está para servir. Quando você entende isso, você entendeu o princípio da prosperidade de Deus na sua vida. Servir de tal maneira que você possa estimular essas pessoas a dar o melhor delas, extrair o melhor das pessoas e não o pior das pessoas. Isso é servir. Sua missão é servir as pessoas. E aí, volto para o amor. A função do amor é essa. O amor não tem sentido se não houver outra pessoa. Porque amor é isso. O egoísmo você não precisa de outro, mas o amor precisa. Está me ouvindo? O amor não tem sentido se não houver outra pessoa. Eu tenho algumas pessoas aqui que quando eles fazem alguma coisa que é especial, eles me chamam para ir lá, para experimentar ou para orar junto, para aproveitar seja do carro, da casa. Isso acontece muito. Que são pessoas que entendem assim, eu vou chamar o pastor, ele tem algo especial na minha vida, e ele vai se alegrar comigo pelo que está acontecendo. Então, não tem sentido. Algumas pessoas foram presas aqui na Gleba Palhano, porque eles roubaram, estavam morando lá escondidos, chegou uma hora que eles precisavam ostentar. Não tem jeito, ninguém está vendo, eu roubei, tem bastante, eu não quero que saiba que eu roubei, mas eles precisam ver o meu carrão. E a hora que ele postou o carrão, ele foi preso. Encontraram ele. Por quê? Não tem sentido. Se ninguém mais vê, então nós precisamos, Deus nos fez assim. Então o amor só tem sentido se houver outra pessoa. O amor é expressão a outro. Por isso, a minha missão de amar, Deus é amor e você e eu devemos viver essa mesma missão de amar e tocar a vida de outras pessoas. Por último então, Salomão foi abençoado por Deus porque ele entendeu o seguinte, vamos falar juntos? Preciso me comprometer com Deus para que Ele se comprometa comigo. Nós vivemos uns dias muito complicados, porque as pessoas não têm entendido que os termos de compromisso são de Deus, não é eu e você que chamamos Deus falando o seguinte, estou querendo fazer umas coisas, quero que o Senhor se comprometa com o meu negócio. Deus falou, não faço essa parceria. Inclusive eu lembro como foi difícil fazer algumas parcerias quando eu precisava. Inclusive se eu plantar a igreja. Não, nós entramos de parceiros, mas plantar a igreja para nós é o seguinte. É isso aí. Ninguém vai entrar de parceiro com alguém que ele sabe que é uma barca furada. Então tem os dois lados. Só que desse lado aqui, quem se oferece é Deus. Quem tem os recursos é Deus. Ele fala, você quer ser parceiro de mim? Funciona assim. Agora o pensamento neopentecostal, que é o que domina os nossos dias, e a maioria das igrejas da mídia, que tem a maior influência, né, eu tenho tido muita influência sobre o povo, e a razão que muitos detestam Deus e a igreja, eles criaram um Deus da barganha, um Deus que é servo do homem, um Deus que abençoa pessoas que não têm compromisso verdadeiro com Ele, por isso que as pessoas não querem Deus, pessoas que, que só têm compromisso consigo mesmas, e aquilo que a Bíblia diz, elas estão investindo no seu próprio ventre, nas suas próprias necessidades. Toda vez que vão para Deus, eu era pobre, agora eu sou rico, eu não tinha carro, agora eu tenho carro, eu estava falido, eu morava na rua, agora eu tenho 10 empresas, e essas são as coisas que você ouve, e as pessoas estão vivendo assim, e eles não estão nem aí também, que inclusive se eu estou trabalhando com um patrão, e eu estou aqui, mas Deus me chamou aqui para ser cabeça, não vou ser cauda. Senhor, derruba esse cara, porque eu preciso estar no lugar dele, eu sou seu servo. Para mim, Deus não é irresponsável, Deus não é da Bolsa Família espiritual. Do jeito errado, da Bolsa Família sem critérios. Parece que é isso que nós queremos que Deus seja. Veja o que Salomão falou e eu estou terminando. Vamos falar comigo? Versículo 14. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Mas se você pegar qualquer outro texto, e você olhar em vários textos bíblicos, você vai ver isso aqui. Deus está dizendo assim, por isso ele diz, eu transformo em bênção, eu preguei acho que há umas 2 semanas, ele diz que tem um compromisso de transformar em bênção todas as coisas na vida daqueles que amam a Deus.
O grande problema é eu achar que eu posso conseguir de Deus o que eu quiser, que basta eu pedir, fazer umas coisinhas lá que estão mandando, e isso não engana Deus. Você sabe que muitas pessoas vão chegar na eternidade e dizer: Jesus, mas eu expulsei demônios no seu nome. Jesus, eu fiz milagres no seu nome. Jesus, eu fiz maravilhas no seu nome. Jesus, eu mudei montanha de lugar no seu nome. E Jesus vai dizer assim: cara, eu nunca te vi nem mais gordo, nem mais magro, nem conheço o seu nome. Quem é você? Deus é amor. Deus é um Deus de misericórdia. Deus fez tudo o que você precisa para viver a vida abundante, pagou a sua dívida. Ele é graça, é de graça, mas Ele espera da sua parte que você ande nos seus caminhos e obedeça para que Ele te abençoe. Anda na minha presença, anda nos meus caminhos e eu vou te abençoar. Então Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ouça isso, eu vou falar de novo. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Sua oração precisa ser: Senhor, não me deixa desviar dos seus caminhos, aqui nesse ponto. Põe sede e fome no meu coração pela sua palavra. Eu preguei sobre a palavra semana passada para vocês. Falei da importância. Eu tinha recebido um vídeo de alguns pastores, depois ontem no grupo do Djalma, alguém postou de novo essa pesquisa que fizeram sobre a Bíblia. Eu mandei de volta para você. Mas cientistas já descobriram que quando você lê a palavra, eles já avaliaram o cérebro, e dizendo o seguinte: que quando você fala Deus, louvado seja Deus, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, químicas são liberadas e te fazem bem. Nada que foi feito por Deus é sem propósito na sua vida. Quando você lê a palavra, Ele enche o seu coração de alegria, dá nova perspectiva, enche o seu coração de esperança, te dá realização. Essa é a questão da palavra de Deus. Então, Senhor, põe sede e fome no meu coração pela sua palavra. Ajuda-me a viver, você deve dizer, ajuda-me a viver cada dia desse ano comprometido com a sua vontade, comprometido com a sua santidade. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma revisão. Essa revisão inclusive ajuda para ir para depois como um resumo para a internet. Então você está participando disso, né? Vai como um resumo. Vocês podem subir, tá? Podem ver, porque nós vamos cantar a música mais uma vez. Mas presta atenção em mim e fale comigo. Vamos falar juntos lá? Buscando, bem forte, buscando a bênção de Deus para a minha vida profissional e financeira. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar: não estou aqui por causa dos meus méritos. Deixa eu dizer o que eu coloquei como resumo para você aqui. Quero a bênção de Deus sobre a sua vida financeira e profissional. Seja grato e humilde a Deus, dizendo: o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor me colocou aqui, eu não estou aqui por causa dos meus méritos, estou aqui por causa da sua misericórdia. Na onde Deus te colocou, lembre disso. Segundo, que ele disse, que Salomão aprendeu? A visão de Deus é maior. Você tem planos? Ótimo. Busca o discernimento de Deus. Nesse mundo você vai encontrar pessoas inteligentes, com estratégias inovadoras, com excelentes planos. Inclusive o seu pode ser um plano que parece perfeito. Deus pode te levar além disto. Deus pode mostrar coisas impensáveis para você. Então busque o discernimento de Deus para os seus negócios, para a sua família, para a sua vida. Diga comigo: a visão de Deus é a maior. Quer ver de jeito diferente? Veja do jeito de Deus. Terceiro, o que ele aprendeu? Sei o que é preciso para tudo o que eu preciso. Meu conselho para você é: pare de correr atrás das coisas e perder Deus e as coisas. Corra para Deus. Amém? Eu me deixarei encontrar por aqueles que me buscam de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Então, corra para Deus e tenha todas as coisas que você precisa. Busque a sabedoria diariamente. Quarto lugar, o que Salomão aprendeu? Minha missão é servir as pessoas. Sua missão não é extrair das pessoas, não é extrair do seu marido, não é extrair da sua esposa, não é extrair dos seus filhos, nem dos seus funcionários ou alunos.
servir de tal maneira que você possa estimular essas pessoas a serem melhores do que elas são. Sua missão é servir as pessoas. Em último lugar, vamos lá? Preciso me comprometer com Deus para que Ele se comprometa comigo. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso. Sua oração precisa ser: Senhor, não me deixe desviar dos seus caminhos. Ele anda no meu caminho, me obedeça. Põe sede, põe fome no meu coração da tua presença, da tua palavra. Põe desejo no meu coração de andar contigo. Ajuda-me a viver cada dia desse ano comprometido com a sua vontade, com a sua santidade. Diga isso para Deus.